Agora eu vou iniciar essa gravação dessa parte 2 para ficar fácil. Então, quem for assistir agora o conteúdo da unidade 2, não vai precisar assistir todo aquele conteúdo ou ficar avançando no vídeo. A unidade 2 não, a seção 1.2. Agora, pessoal, a gente vai usar esses resultados de força porque nós estamos interessados em dimensionar a estrutura, né? Nós estamos querendo calcular, por exemplo, qual que seria a área dessas vigas ou dessas barras, né, que estão na treliça. Para que a gente consiga calcular a área, a gente precisa entender um pouquinho de conceito de tensão, tá? Então, o que seria a tensão? A gente vai trabalhar hoje sobre a tensão de tração e a tensão de compressão. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a gente vai trabalhar sobre o conceito de tensão hoje, para poder aproveitar, né, aqueles valores de força que a gente obteve lá. Então, para eu saber qual que é a área, né, eu preciso saber a força primeiro, e depois eu posso definir um material, esse material também vai me dar um indicativo. Mas, antes disso, a gente vai entender um pouquinho o que é a tensão, tá? A tensão, ela depende da força, né? Mas o que é a força? Então, a gente tem uma pergunta que vai levando a outra, né? Força é uma ação, né? Essa ação, ela atua sobre um corpo. E a ação da força, ela vai gerar deformações em alguns casos, ou, né, pode alterar seu estado de movimento ou repouso. Mas a gente está querendo, não é que as nossas estruturas elas sejam indeformáveis. A gente vai estar trabalhando, né, até o momento, apenas com estruturas que não se deformam. Então, a ação da força não vai gerar deformações na nossa estrutura. Nós estamos tratando a nossa estrutura como corpo rígido. Tá? Um corpo rígido é que não deforma, mas a força vai gerar um estado. Tá? A ação da força vai gerar um estado. Esse estado a gente chama de tensão. Tá? Então, a tensão é devido à ação de uma força. Essa força ela pode ser de vários tipos, tá, pessoal? E os tipos de força, por exemplo, a força peso, de contato, de atrito, a força normal, a força de cisalhamento, axial, de tração e de compressão, vão gerar, né, o que a gente diz, né, tensões diferentes que depende do tipo de força. O que eu quero dizer? Né? Uma força, a gente vai trabalhar basicamente com esse aqui, ó, forças normais, de cisalhamento, axiais, que podem ser de tração e de compressão. Por exemplo, uma força normal, ela vai gerar uma tensão normal. Uma força de cisalhamento vai gerar uma tensão de cisalhamento. De tração e compressão também vão gerar tensões de tração e compressão. Mas, basicamente, a força é uma ação, né, que vai causar uma mudança, né, no corpo, seja através de uma deformação ou uma alteração no seu estado de movimento. Mas o que é tensão propriamente dita? Né? Eu falei que é um estado. Imagine que você está apertando o seu braço, né, aplicando uma força no seu braço. O que você vai sentir? Uma determinada pressão, né? Que não deixa de ser um estado de tensão. Então, a gente pode tentar usar a imaginação, né? É uma alteração no estado. Ah, estou me sentindo tensionado, né? Você está sob uma condição ou sobre um estado. E esse estado de tensão depende do tipo de força que vai estar sendo aplicado aí. Bom, mas para a gente trabalhar isso numericamente, nós temos aqui, né, uma barra, como aquelas que a gente tem na nossa treliça, né? Então, essa treliça aqui em A, essa barra dessa treliça está sob um carregamento que a gente chama de carregamento axial, tá? Axial porque a força que está sendo aplicada nela está sobre o seu eixo, né? Eixo longitudinal. É uma força axial
como a gente viu, né, tá tendendo a alongar a nossa barra, né? Então, se a gente observar aqui embaixo, ó, a nossa barra, ela apresenta, né, uma deformação, né? O comprimento inicial L dela, depois que foi aplicada essa força, ela vai estar sujeita também, né, a uma deformação. Só que isso essa deformação a gente não vai observar no momento, tá? Mas a força vai gerar uma deformação. Aí se eu pego, por exemplo, né, essa mesma estrutura aqui, né, essa barra, e corto aqui nessa seção MM. Então eu pego somente esse pedaço, né, e olho o que está acontecendo aqui, né? Internamente, nessa seção de corte, nessa seção de corte a gente vai ter, né, distribuído, né, pequenas, ao longo dessa área de corte, né, pequenas forças. A gente chama de forças infinitesimais. Elas são pequenas, estão em todos os pontos de área aqui. Se a gente somar todas essas forças, no final vai ser igual a essa força P, né, que estava aplicada anteriormente, né? Então, a estrutura vai estar em equilíbrio. Ok. Mas o que então é a tensão? A tensão é essa força que a gente está aplicando dividido pela área na qual a força está agindo. Então, a tensão é uma força dividido pela área. Qual área? Né? A área, nesse caso aqui, é a área perpendicular à ação da força. O que é perpendicular? 90, né? Tá 90 graus aqui, é uma força normal aqui, né? Então, a área está aqui, né? E a força ela está perpendicular a essa seção transversal. Então, nós estamos tratando aí de uma força axial que vai gerar uma tensão, né, axial ou uma tensão normal. Tá? Então, a axial é que age sobre o eixo, né? A força axial age sobre o eixo, vai gerar uma tensão também, né, paralela ao eixo, porém 90 graus, ou seja, normal à área. A força é axial, ela age paralela ao eixo, porém ela é normal à área. Então a gente vai gerar aqui uma tensão normal de tração, tá? Então por quê? Nossa força axial é de tração, vai gerar uma tensão normal de tração. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tração, né? Uma força de tração vai gerar uma tensão normal de tração, que é obtida pela essa equaçãozinha, força dividido pela área, tá? Então, aqui nós temos as outras situações, né? Tração, compressão, que é um encurtamento, né, da nossa estrutura. Então, a compressão tende a encurtar e a tração tende a alongar. Qual que é a unidade, né, de tensão? Então, a gente usa a letra grega, pessoal, sigma, tá? A gente chama essa letra grega de sigma para as tensões normais. Vamos usar a letra grega tal, né? Tal, para as tensões que a gente diz de cisalhamento. As tensões de cisalhamento ou tensões cortantes, eu vou usar o termo cortante aqui que a gente consegue associar melhor ao que a gente está falando, tensões cortantes. Aí na semana que vem a gente vai falar sobre tensões de cisalhamento, vocês vão entender melhor. Ou seja, as tensões cortantes são aquelas que tendem realmente a cortar uma estrutura, né, um objeto. Então nós temos uma força aqui e outra força aqui. Nessa região de corte vai haver uma tensão cortante que a gente chama de cisalhamento. E a gente representa por essa letra grega aqui, tal. Tanto a tensão normal quanto a cortante, ela é dada pela força dividido pela área de ação dessa força. A única coisa que vai mudar entre uma tensão cortante e normal é as áreas consideradas, né?
enquanto a tensão cortante ela atua, né, paralelamente a essa área, a tensão normal atua perpendicularmente à área. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é as representações. Então, a gente usa a letra sigma, né, para as tensões normais e o tal para as tensões de cisalhamento. A unidade. No sistema internacional, a unidade de tensão é força, né? A gente usa a unidade de força por área, né? Como a gente viu. Tensão é força por área. Força no sistema internacional é em newtons e área, né, metros quadrados. Então, a unidade de tensão é newtons por metro quadrado, que a gente também chama isso de Pascal. Então, Pascal é a unidade de tensão, que também pode ser reescrita como newton por metro quadrado. E, a partir disso, a gente usa os seus múltiplos, tá? Quilo newton por metro quadrado, ou seja, 1000, né, vezes esse valor, que a gente também pode chamar de kPa, ou quilopascal, ou megapascal, ou seja, 10 a sexta newton por metro quadrado. Então, são submúltiplos, mas a tensão é sempre unidade de força por área. Aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos, tá? Quilo, mega, giga, tá? A gente vai trabalhar essas unidades melhor nos exercícios. Aí podemos ir para o sistema inglês, tá? Já o sistema inglês, vou colocar aqui inglês, a força, né? A unidade de força lá é libras, né? Então vai ser libras, e a unidade de área é polegada, então vem em inglês, né? In elevado ao quadrado, libras por polegada ao quadrado. A gente chama também isso aqui de PSI, tá? Então vocês podem encontrar também kPSI, que são quilolibra por polegada quadrada, e seus submúltiplos também. Vamos fazer um exercício, né, para consolidar esses conceitos, essas definições aqui. Então, aqui nós temos uma treliça comum, né, bem pequena, bem simples. E o exercício diz o seguinte, né? Calcule as tensões nessas barras, né, AC e BC, sabendo que são barras circulares. São barras circulares e o diâmetro, né, é 20 milímetros. Ele deu o valor dessa força P de 6 kilonewtons e os valores das forças já que agem dentro dessas barras. Então, a gente não precisa mais quebrar a cabeça, pelo menos nesse exercício, para calcular as forças internas, né? Então, isso aqui a gente poderia partir pelo método dos nós para calcular essas forças. E o exercício já deu. A força FAC é 10. Então, nós temos uma força de 10 kilonewtons. E aqui nós temos uma força de 8 kilonewtons. Se a gente observar aqui, ó, a barra BC, ela está sendo comprimida, né? Se a gente observar esse peso, tende a fazer com que essa barra se comprime. Então, vamos pensar que a tensão que vai atuar aqui é uma tensão normal de compressão. E nessa outra barra aqui, a gente percebe que ela tende a estar tracionada. Então, aqui vai haver uma tensão normal de tração. Bom, como ele quer saber as tensões, a gente sabe que a tensão é a força que age sobre a barra, né, dividido pela sua área. Vamos calcular, né, a tensão na barra AC. A gente já sabe que a força é 1000 kilonewtons, né? 1000 kilonewtons é igual a 10 kilonewtons, perdão, é 1000 kilonewtons. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o valor, tá? Então, isso aqui é igual a 10.000, tá? Ou 10 multiplicado por 1000. Então, 1 kilonewton é igual a 1000 newtons. Só para não
confundir a cabeça aí. A área da seção circular, né, é uma barra circular, então esse diâmetro aqui é 20 milímetros. Então a área da circunferência, né, a área do círculo, é π vezes r ao quadrado. Então, quanto que vale o raio, né? Vale 10. Então, vai ser π vezes 10 ao quadrado, que vai nos dar uma área de 314 milímetros. Tá? Então, aqui vai ser 314,16 milímetros quadrados. Então, já vou colocar aqui o valor dessa área. 314,16 milímetros quadrados. Então, aqui é em milímetros quadrados e aqui em cima é em newtons. Tá? Então, se a gente dividir aqui, vamos obter, né, 31,83. Uma observação. Newton por milímetro quadrado, né? Nós vimos aqui, eu falei para vocês que no sistema internacional é Newton por metro quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos converter antes, tá? Essa área aqui. Vou fazer aqui, para a gente trabalhar com as unidades que eu falei para vocês. Então, a área é π vezes r ao quadrado. Π é 3,1416, né? Aqui nós temos o raio, o diâmetro, que é 20. Então, o raio vai ser 10 milímetros. 1 milímetro, lembrando que 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Então, isso aqui, ó, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para converter para metros. 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Ok? Aí, nós vamos ter que a nossa área vai ser igual a 314,16 vezes 10 a menos 6 metros. Então, aqui nós já temos a unidade coerente com o nosso enunciado, com a nossa anotação do sistema internacional. Então, vai ficar 314,16 vezes 10 a menos 6 metros. Então, se eu dividir isso aqui, pessoal, eu vou encontrar 381,83 vezes 10 elevado à sexta Newton por metro quadrado. Não está esquecendo de colocar a unidade aqui. Esse é o valor da tensão que age nessa barra. 10 à sexta Newton, a gente pode chamar isso aqui de mega, tá? Então, ó, 10 à sexta Newton por metro quadrado é igual, né, a 10 à sexta Pascal. 10 à sexta a gente usa o prefixo mega, então vai ser mega Pascal. Então, eu posso dizer que isso aqui é 31,83 mega Pascal. Tanto faz, quanto um quanto o outro está correto. Apenas uma unidade de tensão mais familiar aí, menos extensa, tá? Então, 10 à sexta Newton por metro quadrado é igual a 10 à sexta Pascal. Então, eu substituo essa parcela por MPa. Tá? Então, já calculamos a primeira informação e a gente sabe que é de compressão. É de tração, perdão. Tá? Vamos calcular dessa barra CB ou BC, né? A gente sabe que a área é a mesma, então a gente vai aproveitar isso aqui. A única diferença vai ser na força. Então, eu só vou apagar aqui embaixo. Então, a tensão que age na barra BC é igual à força de 8, né? Dividido pela sua área. A força é menos 8, porque é compressão, né? Então, vou trazer o sinal para cá. 8 quilonewtons. Então, é 8 vezes
vezes 1.000, né? Cada quilo, né, equivale a 1.000. Então, vai ser 8 vezes 1.000 ou 8.000. Já vou colocar aqui, ó. Professor, Oi. você pode explicar de novo por que a força PC é compressão? Posso sim. Ó, se a gente analisar aqui, nós temos um peso aplicado aqui, né? É a única força externa. Esse peso tende a fazer o quê? Esticar essa barra AC, né? Então, se tende a esticar a barra, é tração. Ao mesmo tempo, essa barra aqui, ó, BC, ela como se fosse um apoio aqui, né? Então, se eu tentar esticar para cá, essa barra, o ponto C tende a vir para cá, né? Comprimir a barra aqui. Entendeu? Então, essa barra aqui tem a reação dela é de compressão. E essa aqui é de tração. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado. Beleza. Então, aqui ficou menos 8.000. Né? Então, aqui eu já converti, ó, menos 8.000 newtons. A área é a mesma, então eu vou trazer isso aqui para baixo. 314,16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, se a gente dividir, a gente vai chegar a menos 25,46 newton. Opa, não podemos esquecer aqui que nós temos isso aqui, ó. 10 a sexta. Então, isso aqui está para... Eu não vou entrar na matemática, não, né? Porque eu acredito que vocês já sabem resolver essa continha. Mas se vocês dividirem, vai dar menos 25,46 newton por metro quadrado. Cada newton por metro quadrado equivale a pascal. Então, se está multiplicado por 10 a sexta, a gente chama de MPa. Então, vai ser menos 25,46 MPa. Então, essa é a resposta, tá? Então, nós temos a tensão de 31,83 aqui e uma tensão de compressão de menos 25,46 aqui. É bem tranquilo, tá? O conceito de tensão, no caso, nós estamos tratando de tensões normais. Se for alguma dúvida, vocês podem falar, pessoal. Não espere eu avançar, não. Como a gente já viu, a gente viu o conceito de tensão e existe uma tensão que a gente chama de tensão admissível. O que é tensão admissível? Quando você trabalha no projeto, né, de estruturas, de componentes de máquinas, a gente adota uma tensão que a gente chama uma tensão segura. Tá? Porque o que a gente quer? A gente não quer que o material, a peça ou a estrutura esteja sob um valor de tensão que seja aquela tensão que vai gerar a ruptura do material, que é a quebra ou gerar a deformação. Aí surge o que a gente chama de tensão admissível. Neste momento do curso, a gente não vai aprender a calcular a tensão admissível. A gente só vai usar esse valor de tensão admissível aqui. Então, a tensão admissível é uma tensão segura, que é abaixo do valor de tensão que vai gerar ruptura ou deformações, tá? Como que a gente define isso aqui? Aí a gente vai ter algumas estratégias, tá? Como que eu escolho a minha tensão admissível? Mas, a princípio, é uma tensão segura, que é abaixo da tensão de ruptura ou que gera deformação no nosso componente. Então, por exemplo, se eu calculei a minha tensão na barra AC, né? Deu lá 31,8 MPa. Essa é a tensão que age na barra AC. A barra AC ela é fabricada de aço. Tá? O aço ele vai apresentar uma resistência mecânica de 165 MPa. Essa é a resistência, tá, do aço. Aí vem outra dúvida que eu posso até devagar com vocês. Mas assim, a resistência do aço é 165 MPa. E a barra está sujeita a 31,8. O que a gente observa? Essa barra está com uma tensão muito abaixo
da resistência do aço, do material. Então, ela não vai romper e nem vai se deformar. Então, a gente pode dizer que nós adotamos aí, né, um material que tem uma resistência admissível para o nosso projeto. É uma resistência segura, né, uma tensão segura. Professor, mas o senhor está falando de resistência e tensão, né? Só para não ficar na dúvida nas palavras, tá? Resistência é uma capacidade do material. Ou seja, o aço ele tem essa resistência porque depende do quê? Da sua estrutura cristalina, da forma que foi processado, tá? Das técnicas utilizadas, dos elementos de liga. É uma resistência, independe da geometria. Então, o aço tem essa resistência. E como a gente pode observar, a resistência tem a mesma unidade de tensão, tá? Representa, né? A resistência representa uma capacidade, o quanto o material resiste. E tensão é um estado. Então, eu poderia, por exemplo, colocar uma força maior que 6 kN aqui e submeter a essa barra aqui a uma tensão muito maior do que 31,83, ou até superior à sua própria resistência, aí romperia, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que a tensão admissível é uma tensão segura, né? E que a gente define ela no projeto com base em vários fatores. E o material que é fabricado a barra, ele vai ter uma resistência mecânica, que é a sua capacidade, e a partir dessa resistência mecânica da sua capacidade, a gente também pode definir, né, algumas coisas do nosso projeto. Então, vamos ver um exercício aqui. Esse exercício é o seguinte, né? Imagine que nós temos aquela mesma barra, né, do exercício anterior lá. Vamos pegar aí a barra. Vamos desenhar aqui a nossa barra. Nós tiramos ela lá da treliça, né? A barra AC, ela tem um diâmetro, nosso diâmetro D, e age uma força nela de 10 kilonewtons, né? Que a gente viu que é uma força reativa na estrutura. Essa barra aqui, ela foi fabricada, com um material, né, cuja resistência é 1000 MPa. E essa resistência do material, que a gente pega no catálogo do fabricante, a gente vai adotar como sendo a nossa tensão admissível, tá? Então, a resistência do catálogo é a nossa tensão admissível. Muitas vezes não. O material ele tem essa resistência e a gente opta por projetar a estrutura para que ela tenha uma segurança, né? A gente pode pegar e dividir isso aqui por 2. Então, o que eu quero dizer? A estrutura ela vai estar com uma margem de segurança de 50% maior. Não sei se vocês vão conseguir entender essa explicação assim, mas vou fazer o exercício. Então, imagine que a gente definiu que a tensão admissível é de 100 MPa. Tá? E a barra, ela está sujeita, né, a essa força aqui. Qual que é a área que eu tenho que fabricar essa barra? Tá? Sabendo que o material dela tem essa resistência e ela está sujeita a essa força. Então, eu tenho que calcular, né? Eu sei que a tensão é dada pela força dividido pela área e a minha tensão escolhida vai ser igual à minha tensão admissível de segurança, tá? Então, qual que é o valor dessa área? Então, a tensão admissível é igual a força sobre a área. Então, é a mesma coisa. Ela está sujeita, vou trazer aqui, né? Ela está sujeita a uma força de 10 kN, ou seja, 10.000. E nós queremos saber essa área aqui. Eu sei que a força dividido pela área é igual à minha tensão admissível, que é 100 MPa. Então, 100 MPa
vou dizer aqui, né? Eu sei que 100 MPa é igual a 10 vezes 6 newtons por metro quadrado. Tá? Então, só vou reescrever isso aqui para mim obter minha área em metros quadrados. 100 vezes 10 a sexta. Aqui a minha unidade é em newtons e aqui a minha unidade é newtons por metro quadrado. Então, basta, né, isolar o Azinho aqui. Né? Então, isso aqui vem para cá, né, vai ficar 10.000 igual a, que multiplica 100 vezes 10 a sexta. E isso aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, meu A vai ser 10.000 dividido por 100 vezes 10 a sexta. Que vai ser igual, né? Se a gente fazer essa continha, vai dar um número bem pequeno, né? A nossa área vai ser igual a 0,0001 metro quadrado. Então, essa é a área da barra. Mas isso, em termos de magnitude, quanto que equivale em termos de diâmetro, né? Qual que é o diâmetro, né? Quanto que vale isso em termos de diâmetro da barra? Aí eu lembro que a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Eu já sei a área, né? Então, eu vou isolar o r aqui. O r ao quadrado vai ser igual a área dividido por π. Então, eu posso dizer que o raio é igual a raiz quadrada da área dividido por π, né? Passo o expoente para cá. Bom, então basta fazer a raiz quadrada de 0,0001 por π, que eu vou encontrar um raio de 5,64 vezes 10 a menos 3 metros. Eu sei que 1 metro é igual a 10 ao cubo, né? 10 à terceira milímetros. Então, basta eu tirar isso aqui, ó, e eu sei que isso aqui é igual a 5,64 milímetros. Então, essa barra ela tem 5,64 milímetros de raio, né? E quanto que é o diâmetro? É o dobro, né? Então, só para a gente fechar aqui o exercício, o diâmetro vai ser igual a 2 vezes essa unidade, vai ser 1,28 milímetros. Ah, professor, mas o que o senhor encontrou aqui, na verdade? Então, basicamente, o que vocês poderiam ter feito, né? Você sabe que a sua barra da treliça vai estar sujeita a 10 kN de carregamento. E vocês escolheram este material aqui, ó, que tenha essa resistência de 100 MPa. Tá? Então, vocês não quiseram colocar nenhum fator de segurança aqui, nem não quiseram poder dizer assim, né? A resistência que o material tem vai ser a tensão que eu quero no meu projeto. Eu poderia, por exemplo, o material resiste 100 MPa e pegar apenas 50 como sendo a minha tensão admissível, né? Então, eu teria uma gordura aí caso alguém sobrecarregasse a estrutura, né? Mas nesse caso aqui, o quanto que o material resiste vai ser a minha tensão admissível. Então, para uma tensão admissível de 100 MPa, onde a barra vai estar submetida a 10 kN, qual que seria a área dessa barra para que consiga resistir a esses esforços? Né? A área seria essa, né? E se eu fosse fazer em termos de diâmetro, seria esse. Então, essa é a jogada do exercício. Tá? Sabendo disso, eu não vou me delongar mais na aula de hoje, porque eu sei que vocês estão cansados. Eu vou deixar este exercício para vocês fazerem para a aula que vem. Tá? Então, vocês vou mandar no grupo depois, mas vocês tentem fazer aí. Ó, nós temos aqui, né, uma barra. Essa barra, ela não é circular, ela tem uma seção transversal de 5 centímetros por 2,5.
Opa, 2,5. 2,5. Tá? Ela está sujeita a uma força de 20 kilonewtons. Uma força de tração, 20 kilonewtons. Quanto que é a tensão, né, na qual essa barra está submetida? Né? Qual que é o valor da tensão? Então, esse é o exercício que vocês têm que fazer aí para revisar. Tá? Então, vocês têm um carregamento. Essa é a área da nossa barra. Vocês precisam calcular a tensão. Tá? Aí, na aula que vem, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o conceito de tensão média, tá? E para a gente poder fazer exercícios mais elaborados como este aqui, tá? Aí eu vou encerrar hoje para não sobrecarregar vocês, deixar vocês muito cansados, tá bom? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar algo? Vou estar ok. Tá ok, professor. Então tá. Aí na semana que vem a gente dá um upgrade aí na aula. Então tá, pessoal. Professor, Oi, Ivan. eu gostaria de saber como que eu vou acessar as aulas anteriores, que eu tentei hoje e não consegui. Então, vá lá.